Fala, galerinha! Já começo aqui a dilatação superficial mandando um recadinho. É interessante que você, antes de ler, de assistir a esse vídeo, melhor dizendo, tenha assistido a dilatação térmica linear, tranquilo? Do outro vídeo lá do nosso canal. Vamos falar aqui sobre dilatação térmica que ocorre pensando agora na superfície, ou seja, na área. Bom, vai ser de modo análogo ao que falamos em dilatação de comprimento, tá? Temos aqui uma chapa de comprimento inicial A0, que está a uma temperatura inicial T0, e eu vou promover um aquecimento nessa chapa. Aumentando a temperatura, em geral, o que ocorre é que as dimensões vão aumentar, né? Tanto em comprimento quanto largura, havendo uma dilatação de área, e naturalmente ela vai atingir uma área final A, numa temperatura final T. E aí a variação de área é bem tranquilo de perceber que vai ser a área final menos a área inicial. De resto aqui, a gente vai fazer toda uma analogia com a variação que aconteceu com o comprimento, a dilatação linear. É tudo muito parecido com o que aconteceu lá. Ok? Então, da mesma forma que eu expliquei lá como é que acontecia a variação de comprimento, eu vou fazer a relação agora para a área. A variação de área ela é dada por uma expressão muito parecida com a expressão de comprimento, só que, como você já está observando aqui, ao invés de aparecer ali o comprimento, o que está aparecendo para a gente é a área. Tranquilo? Então está aqui área inicial, ΔT, tá certo? E a variação de área. Mas apareceu uma letrinha diferente daquela que tinha lá em variação de comprimento. Quem apareceu aqui agora foi um beta. Lá no comprimento, lá na variação de comprimento, era alfa. Aquele alfa era chamado de coeficiente de dilatação linear. Aqui eu vou chamar de coeficiente de dilatação superficial, né, por causa da área e não do comprimento. Então, é natural imaginar que esse beta tenha todas as mesmas características lá do alfa, só que pensando em superfície. Ok? Bom, as medidas, portanto, as unidades de medida são exatamente as mesmas. Mas e aí, será que beta e alfa têm alguma relação? Com certeza. Primeiro que a gente vai analisar o seguinte, o beta e o alfa vão estar numa relação aproximada aí de 2 vezes, tá? A gente vai considerar nas questões, na verdade, exatamente igual. O que acontece? Vou voltar aqui o slide só para lhe mostrar. Quando você tem uma área para ser analisada, você tem aí uma variação, melhor, 2 variações de comprimento que ocorrem, tá certo? Em direções diferentes. Ou seja, eu vou colocar aqui para você o seguinte, ó, repare, aqui eu vou ter um alfa, e aqui eu vou ter um outro alfa. E é daí que a gente percebe, portanto, que a variação o beta, né, que é o coeficiente de dilatação superficial, ele vai ser 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Essa relação, portanto, é verdadeira, pode ser aplicada em qualquer situação. Eventualmente, eu não acho que isso vai acontecer, mas eventualmente pode ser que em uma direção o alfa seja diferente do alfa da outra direção. E aí você simplesmente somaria os 2 alfas, tá? Mas não é comum acontecer isso, não. Uma outra observação importante é a seguinte. Quando ocorre a dilatação em uma área que possui um furo, um orifício, esse orifício, ao contrário do que muito se imagina, não diminui de tamanho. Ele vai aumentar. Ora, como assim, Baense? Observe. Essa chapa tem um orifício aí no meio, tá certo? Eu vou aquecê-la. Muita gente acha de maneira errada que o tamanho do buraco iria diminuir, mas não, ele aumenta também. Tá? Um exemplo muito claro que mostra isso é quando o cara tem lá uma rapaz está trabalhando lá com um encanamento, né, e vai colocar um tubo no outro. Se o tubo está muito justo e não consegue encaixar um no outro, ele aquece um desses tubos para que ele aumente de tamanho e você consiga encaixar um no outro. Então é importante que se guarde essa informação. Uma chapa que tenha um determinado orifício, caso você aumente a temperatura, o orifício também aumenta de tamanho, assim como se ele fosse maciço, ou seja, não tivesse um furo. Beleza? E assim como a gente falou lá em variação de comprimento, eu também tenho uma expressão para a área final, que vai vir igualando essas 2 expressões, dando para a gente que a variação de área, ou melhor, a área final, é a área inicial que multiplica 1 mais beta ΔT. Para vocês aí que estão atentos, deixa eu lhe dizer aqui que lá no comprimento era comprimento final igual ao comprimento inicial, que multiplicava 1 mais alfa vezes ΔT. Simplesmente assim,
é a mesma coisa. Tranquilo? Então, como é que eu faço aqui para poder comprovar, ou melhor, para treinar, certo? Vamos fazer algumas questões aqui para poder treinar. Então, vamos fazer algumas questões aqui para treinar essa teoria. Está aí uma questão da Mackenzie que fala o seguinte: tem uma placa de alumínio, ele deu para a gente o coeficiente de dilatação linear do alumínio, 2 vezes 10 elevado a menos 5, tá? Deixa eu melhorar só isso aqui, peraí. Essa questão da Mackenzie fala para a gente que uma placa de alumínio, cujo coeficiente linear é 2 vezes 10 elevado a menos 5, então vamos ficar logo atento que o que ele deu para a gente não foi o beta, ele deu o alfa, apesar de estar falando de uma chapa, tá? Está aqui o alfa ao invés do beta. Tem uma área inicial de 2,4 metros quadrados, ok? Essa é o A0, esse é o A0. E está a uma temperatura inicial de menos 20 graus Celsius, então é o T0. O interessante é que ele disse para a gente que a temperatura final que ela vai atingir é de 176 Fahrenheit, o que está diferente da escala da temperatura inicial, que era graus Celsius. Ele quer saber qual é a variação diária, qual é o aumento de área que ela vai sofrer, ou seja, o valor de ΔA. A gente vai aplicar essa fórmula direitinho, né, que nós vimos nesse instante. Mas antes eu preciso converter aquela temperatura de Fahrenheit para Celsius. Observe o que eu vou fazer. A equação de conversão de temperatura de Celsius para Fahrenheit é essa. Então eu vou substituir os valores para poder depois fechar o nosso cálculo. Observe. Substituindo no lugar do TF, a temperatura dada aqui foi 176, fazendo essa continha, encontramos que a temperatura final vai ser de 80 graus. Basta agora colocarmos, está na hora de colocarmos na expressão de variação diária. ΔA igual a A0, beta vezes ΔT. Temos que lembrar ainda que beta é 2 vezes o alfa, né? O que ele deu para a gente foi o alfa, portanto, beta vai ser 2 que multiplica 2 vezes 10 a menos 5. Isso aqui vai dar um beta de 4 vezes 10 a menos 5. É esse o valor que eu vou jogar lá na minha expressão. Então, para adiantar o lado aqui, eu já coloquei os valores, tá? A área inicial 2,4, o beta 4 vezes 10 a menos 5 e a variação de temperatura 8 menos 20. 2,4 vezes 4, 9,6. Aqui vai dar 100. A gente chega a 9,6 vezes 10 a menos 6 metro quadrado. Mas as alternativas estão em centímetro quadrado. Vamos nos lembrar que de metro quadrado para centímetro quadrado basta multiplicar por 10 à quarta, que é 10.000, o que vai dar uma variação diária de 96 centímetros quadrados. Resposta à letra C. Vamos em frente. Bom, e essa segunda questão eu coloquei aqui apenas para poder vocês fixarem o seguinte, aquela observação, né? Uma placa metálica apresenta um orifício central de área A0 na temperatura T0. Explique o que acontece com a área desse orifício quando a temperatura varia para T maior que T0. Como eu tinha dito, se há um orifício na chapa, a chapa vai aumentar de tamanho e esse orifício vai aumentar junto. Ou seja, a gente pode escrever aqui que a área do orifício se dilata como se fosse maciço, aumentando de tamanho. Essa é a resposta correta, apenas com a intenção de vocês guardarem isso, beleza? Então vamos falar agora de dilatação volumétrica. Então, meu povo, vamos em frente, dando sequência aqui, fechando a dilatação térmica dos sólidos com a dilatação térmica volumétrica, e aí eu vou considerar um volume inicial V0 a uma temperatura T0, e aí eu vou promover o aquecimento. A gente vai ter aqui, portanto, um aumento no volume dele como um todo, né, muito parecido aí com o que aconteceu lá com o comprimento e também com a área. Já aproveito aqui para adiantar para vocês que variar de volume é variar, né, comprimento nessa direção, portanto um alfa aqui, outro alfa aqui e outro alfa aqui, em 3 dimensões. Né? Já dá para imaginar por que eu estou falando isso, correto? Bom, então, dando sequência aqui,
Perceba que a gente tinha um volume inicial V0, né? Atingiu o volume final V, com a temperatura T. Então, a variação de volume é o volume final menos o inicial, do mesmo jeito que a gente falou lá atrás, para comprimento e também para área. Já dá para imaginar que teremos também a mesma expressão aqui. Né? A variação de volume vai ser o volume inicial vezes um gama, essa letra grega, vezes ΔT. Esse gama é o que a gente chama de coeficiente de dilatação volumétrica do material e tem as mesmas unidades do alfa. Nesse instante eu já te mostrei que eu tenho 3 variações de comprimento, uma em cada direção. Então já dá para imaginar que esse gama aí vai valer 3 vezes o alfa. Então bem simples aí, tá? Podemos novamente pensar na variação de volume igualando os dois, e aí chegamos nessa expressão. Lembrando que já existia uma de comprimento, L era igual a L0, que multiplicava 1 mais alfa vezes ΔT. Tivemos a de área e agora de volume, ou seja, é a mesma coisa, pensando agora em 3 dimensões, tá certo? Então é aí a expressão que nos dá o volume final. E, por último, a observação de que o gama vale 3 alfa, né? Apenas considerando que o material varia da mesma forma nas 3 dimensões. E ainda que a relação alfa sobre 1 é igual a beta sobre 2, que é igual a gama sobre 3. Né? Afinal de contas, beta vale 2 alfa, né? Afinal de contas, gama vale 3 alfa. Então, essa relação é verdadeira. Uma vez apareceu isso numa questão de vestibular da UFO, inclusive, antiga, e é por isso que eu gosto de falar. Tranquilo? Mas aí vamos ver como é que fica aí na aplicação. Numa das aplicações aqui que eu vou fazer, eu falo para vocês o seguinte: um sólido de cobre sofre aquecimento até seu volume ser aumentado em 0,81%. Calcule a variação de temperatura, sabendo que o coeficiente de dilatação linear do cobre é 1,8 vezes 10 a menos 5. Ganhando tempo, já coloquei os dados ali. Repare que o aumento foi de 0,81% de algo que ele tinha inicialmente. Portanto, a variação de volume vai ser 0,81% de V0, que é o que ele tinha antes. Tá? Qual a variação de temperatura? E o alfa é 1,8. Eu vou jogar na minha expressão de variação de volume, que é ΔV igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Mas antes, vamos ter que calcular o gama, que vale 3 vezes o alfa. Fazendo o cálculo do gama, que vale 3 vezes alfa, ele vai dar 5,4 vezes 10 a menos 5, que é o valor que eu vou jogar na minha expressão lá em cima. Observe que, substituindo as coisas aqui, ΔV é 0,81%, ou seja, 0,81 sobre 100 do volume inicial. Isso é igual a V0 gama vezes ΔT. Eu posso mandar embora esse V0 aqui. Ganhando tempo, eu escrevi 0,81 como 81 vezes 10 a menos 2. O 100 aqui embaixo eu coloquei como 10 ao quadrado. E eu coloquei o valor do gama. Passei o 5,4 vezes 10 a menos 5 para baixo, multiplicando. E 81 sobre 5,4 dá 15 vezes 10 a primeira. A variação de temperatura é de 150 graus Celsius. Valeu? Tamo junto. No próximo vídeo vamos falar sobre dilatação volumétrica dos líquidos. Física é bala! Não se esquece de se inscrever no canal e curtir os vídeos, hein? Valeu!